Fala, galera, mais um episódio aqui do LibaCast, o 10º episódio, né, Ju? Chegamos, hein, João? Quando começamos, não imaginamos, né? Pois é, né? Mais um episódio aqui do LibaCast. Vamos começar com os recados, né? Os abraços do os dia? Abraços, Quem começa, você ou Pode eu? Pode começar A minha você. lista é mais pequenininha hoje. Quem que você hoje. vai puxar saco hoje? Não é assim, João. Na verdade, eu quero mandar um abraço para a equipe do comercial, afinal, né? Precisamos deles para manter esse videocast aqui, né? A gente precisa que eles vendam para a gente conseguir continuar fazendo. Então, um abraço para toda a equipe do departamento comercial do Grupo Liberal. Foi um abraço ou uma cobrança? Os dois. Não vou citar nomes, que senão eles ficam com ciúmes. Então, para todo mundo, sintam-se todos abraçados. Eu vou citar também 2 pessoas lá do Jornal Liberal, que tem tudo a ver com esse episódio, que fala sobre hábitos saudáveis, sobre mudança de estilo de vida, né? Que é o Guilherme Magnin, que é editor lá do jornal, e o Reginaldo Arruda, que é o tratador de imagem, né? É o cara, por exemplo, que monta uma capa aqui igual essa da revista Noiva ou da revista L Motors aqui, né? Que vê se a cor tá legal, se a modelo tá bonita ali, se o vestido tá perfeito. E foram 2 pessoas que mudaram muito o estilo de vida, né, Ju? O Reginaldo, eu sei que ele começou a correr, né? Emagreceu e tal. Qual que é o caso do Magnin? Do Magnin não estava sabendo. Mudou o hábito de alimentação. Começou a fazer atividade física. Agora Inspirado todo dia... em você? Pode ser, talvez. Quem sabe, né? Cobrado por mim. Todo dia ele chega falando sobre uma marca de creatina nova, sobre promoção que ele viu de whey. Mudou, só, assim, que bacana. 100% de vida, né? Tá bom, inspirador para todos nós. Pois é. Bom, pessoal, a gente vai deixar aqui no episódio o QR Code para quem queira baixar o aplicativo do Jornal Liberal, para você ter acesso às notícias, né, de Americana e região. É só apontar aqui ou procurar no próprio site do jornal, no Instagram do jornal, a gente tem lá o aplicativo do Liberal. Se você quer fazer um anúncio aqui no LibaCast, né, quer colocar sua marca em evidência na TV, durante o programa, num banner ali, ou aqui na mesa mesmo, colocar algum produto, vocês podem falar com o departamento comercial do Liberal, né, o WhatsApp lá é o 19 99708 8831. E segue a gente também nas redes, né? A gente está no pod.libacast no Instagram, né? E também estamos no Spotify, no Facebook, no Jornal Liberal, no Instagram da Ju. Ô, João, aproveitando que você falou do nosso Instagram, também queria mandar um grande abraço para as pessoas que têm enviado sugestões. Sim. Algumas pessoas têm falado, eu quero participar. Fiquem tranquilos, gente. A gente está encerrando essa primeira temporada, o ano está chegando no final. Passou rápido pra caramba, né? Passou rápido. A gente, obviamente, está com uma lista considerável de possíveis convidados, mas a gente não está esquecendo de vocês, tá? Tá anotadinho ali, de repente, em alguma oportunidade, com certeza vocês também vão virar pauta por aqui, né, João? Exatamente. Bom, então vamos começar o episódio, né? Porque a gente passa 5 minutos falando. Mandando abraço. Mandando um abraço. Hoje a gente tem uma pessoa aqui muito bacana, né? É a Daniela Azanha, ela é uma nutricionista, formada pela Unimap, tem 38 anos, é nascida em Santa Bárbara do Oeste, né? Vizinha aqui. Barbarense. E fala sobre alimentação saudável para cerca de 50 mil seguidores no Instagram, né? Nas redes sociais. Atuou com nutrição esportiva, né? E hoje é focado em consultorias e produtos digitais sobre qualidade de vida e emagrecimento. Dani, muito bem-vinda aqui ao LibaCast. Muito obrigada, agradeço muito o convite do João, da Ju. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Falar Dani. um pouquinho sobre alimentação. Ai, que maravilha, né? Aliás, pessoa perfeita para trazer, né? Porque eu sou daquelas pessoas, estou no grupo que começou o ano querendo perder 5 quilos e vai finalizar precisando perder 10. Então, acho que a Dani veio em boa hora aqui, eu tenho certeza que aconteceu com muita gente. Aliás, né, final de ano a gente fica, vai chutar o balde, início do ano, precisa emagrecer. Pessoa perfeita. Dani, obrigada pela sua presença, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Bom, João, Começa do começo. Começa do começo? A gente brinca aqui com os nossos convidados que a gente gosta de começar do começo. Então, quero saber um pouquinho da Dani. Como que foi essa paixão pela nutrição, né? Como que foi a sua infância? Enfim, por que você decidiu seguir essa carreira? Vamos voltar um pouquinho lá no passado. Bom, eu sou apaixonada por nutrição desde pequenininha. Eu falo que onde eu me encontrei, né? Que eu senti que eu realmente gostava de nutrição foi lá na minha infância. Muito cedo, meus pais tinham uma chácara e tudo a gente participava, né, da plantação. Então, plantava um limão, plantava uma cenoura e a gente acompanhava, né, essa evolução desse alimento ali. Então, eu acredito que foi onde despertou essa sementinha ali da nutrição na minha vida. E foi no decorrer dessa infância, né, que eu tive esse contato com tudo isso. Então, eu acredito que foi um momento que realmente
despertou essa paixão, despertou esse desejo pela nutrição, né, esse conhecimento. Aí já, adolescente, né, quando eu entrei na faculdade, eu fiz 1 ano e meio de educação física, antes de fazer nutrição, tá na área. Né? Tanto que depois eu fui fazer a nutrição esportiva, né, que eu gosto muito de atividade física, enfim. E na faculdade de educação física que eu me deparei com a biologia, a fisiologia e toda essa parte do funcionamento do nosso corpo, né, a parte dos nutrientes ali no nosso corpo, que foi onde eu realmente decidi fazer nutrição, que foi onde realmente falei, não, eu gosto de atividade física, eu gosto da prática em si, mas eu gosto muito mais dessa relação, né, dos nutrientes. Então eu falo que bioquímica e fisiologia foram as minhas chaves, assim, para realmente mudar e me interessar, de fato, né, pela nutrição. E você era uma criança que se alimentava certinho, assim? De certa forma, sim. A minha mãe é a grande estimuladora, né, nesse sentido, porque a minha mãe sempre prezou por comida de verdade em casa. Até, eu falo que até pela condição financeira, né, às vezes a gente prezava muito por tudo que era da feira, tudo que era, né, do supermercado, evitava muito industrializado. Então, eu já venho com essa raiz, né, com essa alimentação que já fazia parte do meu dia a dia. Você sabe, João, ela falando da infância dela, na alimentação da infância, você está com sua Julinha, bebezinha, daqui eu não sei muito dessa coisa de bebê, mas acredito que daqui uns 6 meses, 7 meses... Começa a introdução alimentar. Faz diferença que a criança tenha uma introdução correta e que os pais incentivem a determinados alimentos para o futuro? Porque acontece muito da criança, quando é bebezinha ou quando é criança, que a mãe ainda controla, come de tudo. E depois cresce ali e não quer mais saber. É realmente nessa fase que você ensina a criança a comer direito? Sim, sim. Eu falo que hábitos alimentares a gente constrói na infância, nesse primeiro momento, para que justamente se construa isso, né? Eu falo que o açúcar, principalmente, a gente estava falando ali fora, né, sobre o cafezinho com açúcar. O açúcar, a gente vai só aumentando a dose com o passar dos anos. Então, se uma criança é apresentada aos 6, 7 meses, 8 meses, antes de 1 ano, né? Hoje a recomendação é para que seja depois dos 2 anos, né? Mas se essa criança ela é apresentada ao açúcar, seja num pirulitinho, numa bala, né, num chocolate, ela vai ser uma criança que vai tolerar cada vez mais uma quantidade maior de açúcar. E aí vai chegar numa fase adulta com uma quantidade gigantesca e mesmo assim ainda não sendo suficiente. E isso pode impactar na saúde, no processo de emagrecimento, porque daí a tolerância é muito maior, né? A quantidade aumenta. E o açúcar é um vício, assim, né? Parece que quanto mais você come, mais você quer comer. Quando você não come, você vai perdendo a vontade, né? Ju, pra mim, o açúcar é o mais difícil. Assim, você... depois do almoço, depois da janta, assim... Eu não sou uma pessoa de comer muito doce, mas... Às vezes, se me oferecem, poxa, é difícil de resistir. Assim, sabe que eu não sou tão ligada no açúcar, tanto é que eu tomo café sem açúcar, mas o meu problema é massa. Massa também. Não resisto. Que acaba virando açúcar, né? Sim. Exato. Mas, enfim, eu falo, não se deve confiar em quem toma café sem açúcar. Gente, pode confiar em mim. Pode confiar em mim também. Porque, realmente, eu acho horrível o café com açúcar. É mesmo? É hábito, né? É hábito. A gente estava falando ali fora, né? Quem consome o café sem açúcar e acostuma com ele sem açúcar nunca mais volta a tomar com açúcar. Porque realmente o sabor fica completamente diferente, horrível. Né? Fica horrível, horrível. Eu gosto de tomar com os dois, assim, tranquilamente. Consigo tomar tranquilamente. Mas não sou também um super fã de café, né? Então acho que talvez não faz muita diferença. Talvez seja por isso. Eu que tomo vários por dia. Se tomasse com açúcar, Jesus amado. E é um processo que a gente vai cada vez aumentando mais, né? A hora que você está com contato com açúcar, né? Uma quantidade ali, a hora que você vê, você está consumindo um volume muito grande, né? Ô, Dani, e a gente estava falando de criança, alimentação, né, na infantil, né? De criança, adolescente. A gente tem percebido muito um aumento de consumo de ultraprocessados. Né? Todo ano saem dados que mostram que cada vez as crianças estão consumindo ultraprocessados cada vez mais com idades cada vez mais menores, né? Cada vez mais novas. Muito disso também tem um impacto de cultura familiar. Então, às vezes, é mais barato você comprar um salgadinho do que você, às vezes, comprar um mamão, papaya, né, a R$10 no mercado. É verdade isso. É muito... Nossa, que é um outro... não posso citar. Eu ia citar um nome aqui, não posso citar, mas enfim, é isso. Como que se lida hoje com ultraprocessado? Porque, assim, é tentador você ir no mercado, né, e ver aquela prateleira cheia de coisas que a gente sabe que tem muito ingrediente ali que não vai fazer bem pra gente.
E às vezes é muito difícil você comprar um alimento orgânico ali, natural, preparar ele e se organizar para comer certinho, né? Como lidar, principalmente com criança e adolescente? Eu sou muito da opinião de que a gente não precisa ficar nesses extremos. Uhum. Do excesso de industrializado, então todas as refeições ter essa quantidade de industrializado, e nem partir para uma alimentação orgânica, né? Também natureba, né? Tão cheia de limitações. Trabalhar com comida de verdade, que é basicamente arroz, feijão, carne, verduras, ovos, né, as frutas, as castanhas em geral, as gorduras de boa qualidade, e pontualmente você ter a presença de industrializados, porque a gente não consegue ficar sem 100% deles, né? É uma a gente comida, consegue. muitas vezes é uma comida social, né? A gente não consegue se livrar 100%. Até porque de 40 anos para cá, 50 anos para cá, os supermercados só aumentaram de tamanho e aumentou a quantidade de gôndolas no mercado. E não a parte do hortifruti, da carne, praticamente continua a mesma coisa. Né? Então, o supermercado está cada vez maior, cada vez mais volume e opções de industrializados que a gente encontra com facilidade, mas dá para a gente dosar essa quantidade. Então, eu vou escolher alguns alimentos para o meu dia a dia e, pontualmente, eu vou ter ali um industrializado que quebra o galho. Não adianta a gente falar que não. Né? Não adianta a gente falar, não, tem que ser 100% uma alimentação natural. E fica Olha só, ela não é carrasca, pouquinho né? inviável. Exatamente. Pessoal Eu sou tem muito medo, da né? opinião de que a gente consegue ter uma alimentação saudável, mesmo comendo aquilo que a gente gosta. A gente estava falando, né, de comer uma coisinha ou outra diferente, você falou das massas e tudo mais. Eu sou muito a favor da gente fazer isso, desde que a gente faça uma base bem feita. E essa base bem feita é a comida de verdade. Então, não dá para a gente viver com um café da manhã industrializado, um almoço industrializado, um lanche da tarde industrializado, um jantar industrializado, né? Só o pacotinho ali, e querer ser saudável, porque realmente fica difícil. Mas dá para ter esse equilíbrio. Ô, Dani, essa questão eu até brinquei, ela não é carrasca, porque muita gente fala, nutricionista, nossa, minha Nutri não pode me ver comendo pão. Sim. Minha Nutri... essa visão que muita gente tem do profissional, né, da nutrição, acaba, de uma certa forma, afastando as pessoas de buscar o profissional para realmente conseguir fazer essa reeducação alimentar e viver mais saudável? Sim, vivendo a nutrição e convivendo com muitos nutricionistas, existem linhas, né, de emagrecimento, ou até linha da nutrição, pensando em alimentação, né, como um todo. Quando a gente pensa numa nutrição muito mais restritiva, não só de calorias, uma nutrição mais restritiva de não poder comer, sabe? De você, isso aqui não pode, esse outro também não pode. Você tirar tudo isso do processo de emagrecimento, para algumas pessoas funciona muito bem, porque tem gente que é super disciplinada. Focado, né? Super disciplinado, super focado, consegue abrir mão do pãozinho, da massa, da pizza e tudo mais, e ficar ali 30 dias, 40 dias, 50 dias, 3 meses, sem consumir. A grande maioria das pessoas não consegue ficar 100% sem. E aí existem linhas da nutrição, que é uma linha que eu gosto muito, que é baseada em comida de verdade, mas que abre um pouco esse leque para a gente consumir isso que faz parte do nosso dia a dia. Com mais de 10 anos de prática de consultório, eu percebi que é dessa forma que funciona. Não adianta a gente restringir, eu virar para você e falar assim, Ju, a partir de agora, para você emagrecer, você não come mais pão, você não come mais pizza, você não toma um vinho ou uma cervejinha no final de semana. Eu ia falar assim para você, Dani. Exatamente. Então eu falo que assim, muita gente não consegue se manter em dieta, e quando a gente fala dieta é comendo, né, uma alimentação saudável, por conta disso, por conta dessas restrições, né, desse excesso de restrições. E a restrição também traz compulsividade, né? Em alguns casos, sim. Não é lei, né? Não é uma regra que a restrição vá trazer isso. Até porque quando a gente fala de restrição, não é só você diminuir o consumo de calorias, né? É você fazer restrição de algum grupo alimentar, por exemplo. Então, vou diminuir o pão, vou diminuir a massa, vou diminuir carboidratos refinados, de farinha, por exemplo. Já é uma restrição. Né? Eu trabalho muito com as meninas nos meus programas de emagrecimento e a gente faz muita estratégia de diminuir o açúcar do café. E a minha justificativa com elas é: você diminui o açúcar do café para você comer um pedacinho de doce.
É muito mais válido. Nossa, total. Aí, Ju, ó. Não é verdade? Assim, a gente já fala, muito eu tô mais diminuindo válido. aqui, mas eu vou ter oportunidade. É quase uma premiação Quase uma depois. premiação. E por que eu hoje trabalho muito isso? Porque eu acredito muito que dessa forma funciona. Desde que, obviamente, a pessoa tenha consciência, né? E tenha responsabilidade com a alimentação. Mas é muito fácil você adaptar uma alimentação saudável sem você abrir mão de algum alimento que você gosta. E por que o café, né? Um exemplo que eu tenho muito claro, que até uso lá com elas, eu tinha uma paciente no consultório que ela tomava 5 cafés ao longo do dia adoçado. Que nem você falou, né? Se eu tomar todos os cafés que eu tomo durante o dia com açúcar, né? Fica inviável. Acontecia isso com ela. Ela tomava 5 cafés ao longo do dia com um sachêzinho de açúcar. O que acontece? Ao final de uma semana, ela tinha consumido 25 cafés, 25 gramas, 25 não, 250 gramas, porque são 10 gramas, né? 250 gramas só de açúcar no café. Na hora que começa a fazer o cálculo, faz a desiste conta, do café. E aí que eu comecei a fazer as contas com ela, que uma fatia de doce podia ter 40 gramas de açúcar, 30 gramas de açúcar, entende? Que é aí que eu falo que é o ponto. O que é mais prazeroso para você? Tomar 5 cafés adoçados ou comer uma fatia de doce? Toma um café sem açúcar e come um bolo de chocolate, gente. Muito melhor. Ou um E brigadeirinho. olha, fica uma delícia, inclusive. Ou um brigadeirinho acompanhando esse café, entende? Então, assim, são trocas que eu considero como trocas válidas, porque você não precisa tirar 100% açúcar, basta você saber escolher. E aí, saber escolher, aí você se permite comer aquilo que você gosta. Né? A ideia é essa. Ô, Dani, você comentou com a gente, né, que você não atende mais em consultório, né, como nutricionista aí. Às vezes que o pessoal conhece muito por isso, né, de fazer um plano assim e tal. As redes sociais viraram uma grande vitrine para você expor tanto o seu trabalho, né, como que orientar as pessoas, né? Como que a rede social mudou a maneira como você fala sobre nutrição para as pessoas? Antigamente era num consultório, né, a portas fechadas ali, agora você fala para 50 mil seguidores, imagino que às vezes até para mais pessoas. Imagino que venha muita gente te pedindo ajuda, né? Muita gente te criticando também. Como que tem sido para você? Como foi essa transição, né, de consultório para a rede social? E como que você lida com isso? Com um hater? Não acredito, Dani, que eles te atacam. Não tenho. Graças a Deus eu falo que esse problema eu não tenho. Até porque eu não sou polêmica demais, né? Então eu acho que a polêmica traz um pouco disso. Eu trabalho com redes sociais desde 2010. Então, eu comecei logo, me formei em 2009, né? Então, logo que eu me formei, eu abri um blog. Aí eu fiz uma página no Facebook. Tudo era mato, né? Eu fiz uma página no Facebook. Aí eu postava coisas que eu achava legal. Não era nem o que eu tinha feito. Então, eu pegava, às vezes, uma matéria de algum lugar que eu concordava com aquilo ali e eu repostava na minha página do Facebook. Em 2013, que eu abri meu Instagram. E você falou, né, dessa transição. Na verdade, todo não, né? Mas uma boa parte do meu público vinha para o consultório através do Instagram. A gente teve... Que engraçado, né? Em 2013... Já naquela época, né? Já naquela época. Lógico que tinha, né, um boca a boca, né? De uma pessoa falar, tô indo lá, né? Tô fazendo... Na época eu fazia bastante trabalho de nutrição esportiva, então o pessoal que corria e tudo mais, eu fazia muito esse trabalho. Então, o pessoal um falava pro outro. Mas muita gente chegava no consultório falando que veio pelo Instagram. Quando eu comecei a perceber que isso era um trabalho, né, que eu comecei a perceber que era uma forma de eu divulgar o meu trabalho, eu comecei a botar um pouquinho mais de força ali. Né? Então, eu comecei a fazer posts mais intencionais, não postava só a minha corrida, não postava só um... E você tinha uma aptidão natural já para isso? Porque é difícil, né? Você é difícil. Conversar com um celular ali. Você sabe que eu tenho dificuldade, né? Eu já fiz programa ao vivo, não tenho o menor problema de fazer entrevista e tal. Mas o Instagram, pegar o meu celular falar e começar a falar sozinho, teoricamente, né? Porque você tá falando com milhões, né? Mas falando sozinho, eu tenho muita dificuldade. Eu nunca consegui me adaptar a isso. Perfil fechado. Vai abrir ainda, vai abrir. Mas, não, enfim. eu nunca tive facilidade. Sou uma pessoa muito tímida. Não parece. Não mesmo. Mas eu sou uma pessoa bem tímida, sou muito introspectiva. Eu sou o tipo de pessoa que passa um final de semana com os amigos, no sábado, no domingo, e eu tenho que ficar quietinha ali para administrar isso. Então, assim, eu sou uma pessoa que nunca tive facilidade com câmera. Mas eu entendia que isso era
o meu trabalho, fazia parte do meu trabalho. Na época, né, quando eu atendia no consultório, então eu entendia que isso fazia parte. Então, eu fazia TV, morrendo de vergonha, fazia rádio, fazia, né, algumas coisas ali, mais pela necessidade mesmo, né? Eu precisava fazer com que aquilo fosse divulgado de alguma forma, né? Então, eu falava, bom, se eu estou falando direito, se eu estou falando envergonhado ou não, vou fazer de qualquer forma. Então, eu fui fazendo com o tempo. Até hoje eu tenho muita dificuldade. Você falou de pegar o celular e abrir, assim, na frente das pessoas é muito difícil para mim. Ainda é muito posts difícil. no supermercado. Poxa, É verdade. Você sabe que eu tava olhando hoje, falei, coragem, né, de entrar no supermercado, começar a gravar, se fosse eu iria, assim, 8 horas da manhã, né, 7 horas. Tenho vergonha ainda. Uhum. Mas eu falo, bom, faz parte, né? A gente tem que fazer de qualquer forma, né? Então... E hoje, como que você atua? Você oferece consultorias, planos para as pessoas que queiram emagrecer, por exemplo, né? Eu comecei, na verdade, com e-books lá atrás, né? E aí a gente foi, dentro desses e-books, melhorando esse conteúdo. Então, em 2018, 2019, eu fiz desafios, e aí fazia esses desafios com mulheres ali no WhatsApp, então colocava um pessoal ali, a gente colocava alguma estratégia nutricional para aqueles 21 dias, 30 dias, e fazia dessa forma. E isso foi se tornando um produto, né? Foi se tornando um curso, foi se tornando um material para que elas pudessem utilizar ali no dia a dia delas, além daquele momento, né, de 30 dias. E aí a gente foi melhorando cada vez mais. Hoje eu tenho a consultoria, né, que a gente faz, que acaba não sendo individualizado, não é uma consulta, né, é uma consultoria mesmo, onde a pessoa tem um acesso maior a mim, né, a minha orientação conteúdo, e tudo mais, né? Um conteúdo. E os programas de emagrecimento. Que daí são programas que entra desafio, que entra receitas, tem um pouquinho de tudo. Ô Dani, toda essa produção de conteúdo, né, de uma influencer digital, né, você faz sozinha ou tem uma equipe por trás também? Hoje, tenho eu e meu marido que me ajuda, mas toda a parte de edição, tudo sou eu que faço. Ai, que maravilha! Tudo. Eu gosto muito de fazer, né? Então eu acabo não passando para uma outra pessoa fazer. Eu tenho um pessoal que trabalha hoje junto comigo para a parte da plataforma, né, de suporte e tudo mais. Mas da parte de gravação, de edição, eu faço praticamente tudo sozinho. Ô Dani, e nessa jornada aí de lidar com tantas mulheres, assim, né, principalmente mulher, né, tem alguma história que tenha te marcado? Eu lembro, por exemplo, né, da história do nosso amigo Tomás Fernandes, né, jornalista, inclusive mandar um abraço para ele, pai da Cel, né, grande casado abraço com a Alessandra. E o Tomás foi um, digamos, mentorado, assim, né, da Dani. Ele foi fazer uma prova de 10 quilômetros, junto com uma reportagem. Né? Um barato aquela experiência, foi né? muito legal. E aí foi contando o dia a dia, assim, dele, né, tentando emagrecer e tal. Ele conseguiu fazer lá os 10 km, né? Não sei se ele tá correndo hoje em dia, eu acho que não, mas, né? Valeu a experiência, valeu a experiência. Né? Tem algum caso, assim, que tenha te marcado? Algum desafio, às vezes, alguma história que te marcou, alguém que foi te pedir tua ajuda e você conseguiu de fato mesmo ajudar, porque assim, né, às vezes uma pessoa, a qualidade de vida, né, a boa alimentação, às vezes acaba mudando a vida da pessoa, né? Com certeza. Não é simplesmente ela vai emagrecer ou vai engordar e tal. Não, ela pode mudar às vezes a rotina de uma pessoa. Muda o humor, muda a autoestima, enfim, a gente... O sono, muda tudo, exato, né? Teve alguma história assim bacana? Teve a do Tomás, né, que foi muito legal, foi um reality show, né? Reality Lembra? show, em tempos muito mais legal. analógicos, né? Foi muito legal. E teve uma outra paciente que, assim, para mim foi muito marcante, porque até eu fiquei muito surpresa, eu não imaginava que ela ia ter esse resultado. Ela apareceu no consultório, ela pesava 148 quilos, ela tinha marcado já a bariátrica para janeiro do ano seguinte, isso era agosto. E ela falou para mim, Dani, o médico falou para eu emagrecer pelo menos uns 10 quilos para eu conseguir fazer a bariátrica. Então, ela tinha que, de alguma forma, mudar algum hábito, né? Ela tinha que, de alguma forma, melhorar daquilo que ela vinha fazer. E aí ela falou para mim, só que eu tô com muito medo da bariátrica e eu queria tentar emagrecer. Você acha que eu consigo? Com treino e dieta? E foi muito marcante porque eu falo que, assim, imagina uma pessoa saindo de um ponto zero para mudança, né? Não é fácil, né? É uma decisão, né? É uma escolha muito forte.
E a alimentação tem uma relação muito grande com o prazer e tudo mais. Então, imagina você ter que abrir mão de um prazer com relação à alimentação para fazer essa mudança. E ela se dedicou a fazer essa mudança. Mas, assim, ela se dedicou de vez, assim. Ela vendeu o carro dela para ela andar a pé. Caraca. Ela fez uma rotina, assim, que eu falo que foi surpreendente para mim, assim, no sentido de, poxa vida, como a decisão, né? Como a escolha realmente é algo que muda. Se você tiver realmente decidido a fazer essa mudança, funciona. Ela emagreceu, no primeiro mês, 12 quilos. E aí ela animou. Aí ela, Dani, eu não acredito que eu mudei, não acredito que eu consegui, ficou muito feliz e tudo mais, né? Foi motivada pela mudança, né? Se sentiu ali capaz, feliz com aquilo de ali, transformar, capaz. né? E ela falou, posso continuar tentando? Vamos continuar tentando, porque se até o final do ano eu chegar nos 2 dígitos, eu não vou fazer a cirurgia bariátrica. Pois ela emagreceu durante esses 5 meses, até os 98 quilos. Caramba. Que legal. Durante 5 meses. E até fevereiro do ano seguinte, ela tinha perdido 70 quilos. Meu Deus. Pela metade, né? Só com treino e dieta. Então, a hora que você olha para isso, você fala, meu Deus do céu. E para mim, como nutricionista, né, como profissional, eu lembro muito nitidamente dela sair do consultório e ela ligar lá. Naquela época ainda era telefone. Não era WhatsApp ainda. Eu lembro dela ligar no consultório e falar assim, Dani, você acha que é possível? Nessa primeira consulta, né? Ela ligou para mim, ela falou, você acha que é possível chegar nos 2 dígitos até o final do ano? Né? Quero tentar. Quero ter essa experiência. E eu falei, se você estiver disposta, dá pra gente fazer sim. Eu acredito que é possível fazer. Vendo esse resultado, né, desse primeiro momento. E aí ela fez isso. Então, assim, para mim, né, foi muito marcante, porque não foi uma pessoa perdendo 5 quilos, 10 quilos, 3 quilos, o que já era hábito, né, já era algo comum de ver ali no consultório. Uma pessoa perdendo 70 quilos em 6 meses. Provavelmente mudando de vida, né? Mudando de Ganhando vida. uma outra vida, né? Mudando de vida. Então, ela dormia melhor, ela comia... E ela não deixou de comer o que ela gostava. Que bacana. Ô, Dani, e já tem tempo isso, você falou, né? Já. Você tem notícia dela? Ela conseguiu Hoje se manter? não, faz muito tempo que eu não vejo, mas... Porque acho que o mais difícil é manter, né? O mais Aliás, difícil é manter. esse é um assunto que eu quero conversar com você, Mais mas a difícil é gente manter. tem que fazer um intervalo. Tá jóia. Fiquem por aí, a gente já volta. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. Estamos de volta e como a gente estava conversando antes do intervalo, estávamos falando sobre a dificuldade de se manter na vida saudável, digamos assim, porque a gente estava falando de emagrecimento e tal, e é muito comum pessoas emagrecerem 10, 15 quilos e depois de um determinado tempo acabar ganhando peso novamente. Por que isso acontece, Dani? Por que é tão difícil manter? Eu acredito muito que talvez isso se deva à falta de criação do hábito, de criar o hábito, de mudar de fato, né? Porque se a gente não muda, realmente fica difícil. Por isso que, na minha opinião, na minha conduta como nutricionista, fazer dieta muito restritiva não é sustentável. Porque você vai fazer por 2, 3, 4, 5 dias. Chegou a sexta-feira, você vai se ver ali, né, numa situação de família, muitas vezes, na vida social, né? E aí você vai abandonar aquilo ali e vai voltar de novo só na segunda-feira. Então, ter uma dieta que cabe dentro do seu dia a dia, que é condizente com o que você gosta, com o que você consegue fazer, com a sua rotina. Às vezes você não tem tempo de fazer, você não tem tempo de preparar um café da manhã todo elaborado de manhã cedinho ali. Você não tem 1 hora, por exemplo. O que acontece? Se você não planejar para ter alguma coisa saudável, você vai comer qualquer coisa. Ou então, se você está numa dieta muito restritiva, né, que aí é o não sustentável, você vai comer ali uma panquequinha de aveia, que você nem gosta, por exemplo, né? E aí o que acontece? No almoço você vai querer se compensar com alguma coisa gostosa. Então, ter uma dieta que você consegue manter, ter uma dieta que você consegue praticar no dia a dia, é o que faz a gente manter ela por mais tempo. É o que faz você colher resultados por mais tempo. Se você tiver a possibilidade de comer uma massa no sábado, na sexta,
e no sábado de manhã, na sexta-noite, você comeu a massa, no sábado de manhã você volta para sua dieta e seu café da manhã é algo que você tem prazer em comer, você consegue manter. Né? Senão a gente fica nesse vai e volta, né? A gente faz segunda, terça, quarta, na quinta você tem um jantar com uma amiga sua, aí você come uma coisinha, uma friturinha, um negocinho, aí na sexta você fala, sexta eu vou ter que comer aquela panqueca ruim. Aí você vai num social, aí você já uma emenda. cobertura. Vou começar na segunda, pronto. Exatamente, você já emenda tudo aquilo ali, você vai voltar na segunda-feira de novo. Então eu falo que a grande parte das pessoas que não conseguem sustentar resultado por muito tempo é porque tem uma dieta que não gosta. É porque tem uma dieta que não cabe algum alimento que você gosta. Então eu falo do pão, da massa. É possível você ter isso, desde que você saiba comer. Que você aprenda a colocar isso dentro do seu dia a dia sem problema, sem comprometer o seu resultado. Perfeito. Ô Dani, para quem quer começar a mudar um hábito de alimentação, e assim, por conta, qual que seria o primeiro passo? Minha linha, que eu gosto muito e que eu acredito e que, assim, eu vejo resultados de fato, é diminuir o industrializado. Uhum. Diminuir o industrializado, você diminui o excesso de sal da sua alimentação, o excesso de gordura, o excesso de açúcar, porque a gente se engana a achar que o açúcar é só esse que a gente adiciona, né, na alimentação. Então, o sachêzinho de açúcar no café, ou então o suco que a gente coloca açúcar. Não, a maioria do industrializado, quase 90% tem açúcar. E às vezes o açúcar não está com o nome de açúcar. Ele está lá como um xarope, ele está como uma maltodestrina, ele está ali como alguma substância que é derivada do açúcar ou que é derivada de uma glicose e que está embutido ali. Você pega um molho de tomate, o que mais que é me choca inofensivo, né? é o molho de açúcar. tomate, tem açúcar. Tem açúcar. Então eu falo que esse excesso a longo prazo, principalmente no industrializado, é o que vai comprometer a sua saúde e o processo de emagrecimento como um todo, né? E aí, não tem Ju? como. Molho de tomate? Corta o molho de tomate. Não, na verdade, você sabe que eu faço meu próprio molho de tomate por conta daqueles problemas que teve com o molho de tomate, sem ser o açúcar, né, gente? Algumas coisinhas adicionais que foram encontrados aí. Então, eu já faz um tempo que eu não uso desses industrializados. Mas, enfim, a gente falando, você prega muito essa questão de que dá pra gente comer bem, comendo o que a gente gosta e tal. Mas tem algum alimento que não se deve comer de jeito nenhum, mesmo que você goste muito? Esquece, bane do cardápio. Eu ouço muito falar, por exemplo, do miojo. Nossa. Né? Sim. Parece uma bomba aquilo. Exatamente. Até eu, por exemplo, não gosto de comer miojo. Eu confesso que eu sinto- gosto, mas eu não como há anos por conta de saber que aquilo realmente Eu é sinto cancerígeno. perdendo um pouco de vida, sinto cada garfada que eu dou. Mas enfim, tem, Dani, algum alimento que a gente Olha, deve evitar mesmo? Eu particularmente não gosto do miojo, né? Eu acho que é um alimento pobre, assim, de nutrientes. Ele não tem não tem nada que vale a pena ali, né? Então, assim, realmente é um alimento que não vale o consumo, né? Não vale a gente colocar para dentro, porque o custo disso é alto, não só no emagrecimento, né? Porque quando a gente pensa em saúde, não dá para pensar só em emagrecimento, a gente tem que pensar no todo, né? Então, aquele pozinho, aquele macarrão que é frito, enfim. Mas se tem um alimento que eu acho que, nossa, a gente não deveria consumir de jeito nenhum, são os embutidos, mas especialmente a salsicha. Também não como. Salsicha é um alimento que, assim, não dá nem pra gente considerar como alimento. Não dá nem pra falar, não. É um alimento, é uma proteína. Não Uma é. vez eu vi que a salsicha demora, não sei, mais de 30 anos para sair do 32. organismo. A hora que eu vi que falei, graças a Deus, que eu comi na infância ainda já tá quase indo embora. Mas, Sim, enfim. então são os processados em geral, né? Então, tudo que é esse embutido, né? Todos eles, eu acho que não vale a pena. Vale a pena a gente focar em proteínas de boa qualidade, né? E evitar. Ô, Tá Ju, bem, João? tô ficando preocupado aqui. Mas essa questão do miojo cai justamente na questão dos hábitos que tem a ver com a questão financeira, muitas vezes, né? Sim. Então, às vezes, poxa, uma família que às vezes não dá conta de cozinhar para os filhos, que o pai precisa trabalhar, que a mãe precisa trabalhar, ela vai comprar lá um miojo, que é super barato, né? E aí, talvez, uma coisa que eu acho que poderia mudar, como mudou com o cigarro, né? Pelo fato do cigarro ser prejudicial, ele ter um imposto maior e tal, e até aqueles avisos, recentemente começou a ter as marquinhas, né, de Menino, tem muita gordura, tem muito Isso açúcar. me assusta de um tanto que eu já cheguei a pegar o alimento na prateleira e devolver, depois Pois é. de olhar. Açúcar Exato. adicionado, acho que é escrito, né? Isso. Falei, gente, funciona mesmo. Alto em açúcar, né? É. Alto em açúcar.
E eu sinto que poderia ter algo mais incisivo, assim, né? Esses alimentos, por exemplo, serem mais caros, não mais baratos. Sim, Né? Um alimento natural ser mais barato Sim. do que um alimento industrializado, né? Porque realmente é tentador você chegar em casa, às vezes, no domingo à noite ou numa segunda-feira à noite e fazer um macarrão instantâneo de 10 minutos ali, que fica, de certa forma, gostoso, mas a gente sabe que não faz bem, né? Mas você sabe que isso que você está falando é bem interessante, porque se você for olhar, por exemplo, assim, eu recentemente não, já faz algum tempo eu descobri uma intolerância à lactose. E todo alimento que tem zero lactose é mais caro. Então, todos os alimentos que, teoricamente, né, até há muita discussão em relação a isso, né, se é realmente mais saudável, se não é tão saudável assim, é sempre mais caro. O iogurte sem açúcar é mais caro, e é bem mais caro, não é só um pouquinho mais caro, às vezes até o dobro, dependendo da marca. Então, isso também é um problema, né, Dani? Sim, e às vezes a gente acaba recaindo nisso, né? A gente acaba indo para o alimento zero, né, para tentar sanar ali uma vontade, uma necessidade que a gente tem. E, basicamente, o alimento zero lactose, ele é só adicionado da lactase, né, que é a enzima que quebra essa lactose. Então, ele acaba sendo um alimento especial, né, um alimento com uma condição, né, de preparo, de adicionais que eles colocam ali, que acaba encarecendo, né? Então, quando a gente pensa em comida de verdade, apesar de ser a gente fazer esse comparativo, né, um mamão com que você fez o comparativo, a longo prazo, se você levar em consideração todo um contexto, vale a pena. Vale a pena, Você né? vai economizar em outras coisas, né? Você vai economizar, de repente, no medicamento. Então, assim, se a gente coloca isso na balança, vale a pena. E quando a gente fala de comida barata, né? Você fala, o miojo, ser prático, barato e tudo mais. Às vezes um ovo mexido, um pãozinho com ovo, sabe? Um pãozinho francês mesmo. É um alimento, vai ser uma refeição mais nutritiva do que um miojo. Ô, E Ju, acaba tendo um tem custo. duas coisas que eu gasto muito em casa: ovo e banana. E ovo já foi mais barato, inclusive, né? Já. Já E foi bem banana mais também. barato. Banana também. Né? Banana prata tá ficando cara. É né? verdade, é verdade. Aliás, falando em ovo, vou ter que perguntar essa para ela, porque assim, internet, né, a gente vê lá, muita gente costuma postar a dieta, né, do dia a dia. E a Virgínia Fonseca, que é uma influencer que todo mundo conhece, né, mesmo que você não goste dela, certamente você já viu alguma coisa dela nas redes sociais, recentemente postou ali uma das alimentações dela, acho que tinha bem uma dúzia de ovos lá em uma refeição. Caraca. Ô, Dani, isso tá certo? Faz bem realmente? É um exagero? Essa dieta do ovo que todo mundo fala, ela realmente funciona? Vale a pena tentar? Enfim, fala um pouquinho disso pra gente. Ó, toda dieta que é restritiva, seja de um grupo alimentar específico, né, ela vai ser uma dieta restrita de calorias. Mas quando a gente restringe a nossa alimentação a comer só um grupo alimentar, seja ele um carboidrato, seja ele o ovo ou a própria dieta carnívora, né, que é uma dieta que o pessoal tem usado bastante, base da alimentação ser a carne, ela vai ser deficiente em nutrientes a longo prazo. Então, é uma estratégia que você pode usar pontualmente no seu dia a dia, uma estratégia que cabe, mas não para viver ali 3, 4 meses à base daquilo. Primeiro porque é insustentável, você não consegue ficar ali, porque imagina você comer 20 ovos num dia. Café da manhã, almoço e jantar. Né? Dá para consumir, mas pontualmente. É uma dieta que vai ter resultado? Sim, porque é baseada em proteína, tem pouca gordura, se você tirar a gema do ovo e tudo mais. Funciona? Sim. Falar que não funciona é mentira, porque você está fazendo restrição de calorias e está consumindo proteína. Mas não dá para fazer por muito tempo. Então eu falo que assim, toda estratégia nutricional, todo tipo de dieta é válido. Desde que você saiba colocar isso no seu dia a dia. Tem gente que vive de dieta carnívora, por exemplo, uma dieta paleo, que é uma dieta baseada em comida de verdade também, mas com uma demanda maior de proteína, de vegetais e tudo mais. É viável? Sim, desde que você faça pontualmente, para que não tenha deficiência de nenhum nutriente. Essa carnívora que você fala é aquela cetogênica que entrou na moda um tempo atrás, que as pessoas comiam carne e bacon. A cetogênica, ela é baseada nesses conceitos. Assim, a cetogênica ela tem um pouco mais de gordura, porque como ela não usa como base o carboidrato para ser fonte de energia, ela usa gordura. Então, as pessoas consomem a gordura da carne, elas consomem uma gordura animal, né, em uma quantidade um pouquinho maior, porque elas estão tirando a presença do carboidrato da dieta. Então, não come fruta, porque tem frutose. É uma dieta um pouquinho mais restrita. A carnívora é basicamente carne. Na paleo, né, na cetogênica, você tem vegetais ainda. Na carnívora, geralmente, nem isso tem.
Então, imagina, um grupo único de alimentos, né? Então, assim, acaba ficando... E aí a gente tem prejuízo para a saúde, a longo prazo. Pontualmente, você fazer uma estratégia dessa, né? Igual eu uso dentro dos meus programas, a gente faz uma estratégia cetogênica, mas na maioria das vezes 1 semana. E realmente seca. Seca, dá Realmente resultados. Uma dieta low carb, faz pontualmente ali. Uma dieta, um detox, por exemplo, que você vai consumir alguns alimentos, vai tirar alguns da alimentação para poder fazer essa limpeza, de certa forma, né? Tirar alguns alimentos que são mais inflamatórios e tudo mais. Funciona pontualmente. Aí o que a gente tem que entender é o que cabe dentro do meu dia a dia para que eu consiga me manter em resultados e colhendo resultados de emagrecimento no meu dia a dia. Senão eu faço pontualmente aquela estratégia. E aí depois? Né? Como é que eu faço depois? Como é que eu me mantenho depois? Posso perder 3, 4 quilos em 1 semana. Mas e depois? Vou ganhar 6. Né? Então, é muito isso, assim. Eu acho que são estratégias que valem a pena, mas... O Tim Maia, cantor, né, ele tinha uma história, uma vez, ele sempre foi muito gordinho, né, e assim, gordinho além da comida, né, ele comia, bebia. Né, e coisas mais, né. Todos os exageros E aí, uma vez ele possíveis, entrou numa dieta e aí foram perguntar pra ele, né, como que tinha sido a dieta dele, ele falou, olha, em 2 semanas eu perdi 14 dias. Maravilhosa. É grande Tim Maia, né. Ô Dani, e você falou do ovo, né, o ovo foi um alimento que ele foi meio desmistificado nos últimos tempos, né. Hoje faz bem você comer ovo todos os dias. Eu como, por exemplo, 2 ovos todos os dias. É um alimento que eu me adaptei, assim, tranquilamente. Independente se eu tô bem, se eu tô mal, o ovo, pra mim, não faz diferença, assim, se eu comer ele todos os dias de manhã. Então, ele é um alimento que foi desmistificado mesmo, né? Sim. Existiu uma época lá atrás em que o consumo de gordura saturada era considerado o grande causador de doenças cardíacas e tudo mais. Com o passar do tempo, existiram estudos baseados como se fosse na inversão desses resultados que tinham lá atrás. E o ovo, ele era considerado um vilão, né? Era considerado um alimento que a gente não deveria consumir por conta do colesterol que a gente tem na gema, que é a gordura, uma gordura, né? Enfim. O que acontece? Existiu estudos também, há pouco tempo até, que considerou que esse colesterol desse ovo não é o mesmo colesterol e não vai impactar o colesterol sanguíneo que a gente tem. Que existem outros alimentos que têm um potencial muito maior de prejudicar, né, de aumentar esses níveis. Então, o ovo passou a ser um alimento que a gente pode consumir, né? Eu falo que não dá para levar em consideração você consumir à vontade. Nenhum Como alimento. Tudo, né? Como tudo, Nenhum né? alimento. Tem uma amiga que falava assim que tudo que é demais, nutricionista também, a Miriam Latifi, grande beijo pra Miriam. Ela falava, Ju, tudo que é demais a conta é errada. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E o ovo, depois do leite materno, é um dos melhores alimentos. Ele é muito completo. De proteína, de gordura, né, de vitaminas, minerais e tudo mais. O ponto é o excesso. O excesso. Então, alface faz bem, cenoura faz bem, arroz faz bem. Tudo que é em excesso vai impactar de alguma forma a nossa saúde, o nosso processo de emagrecimento, né? Então... Nossa, e quando era criança, né, você pedia um ovo pro pai e pra mãe, eles falavam, não, ovo faz mal, muita gordura. Muito, não pode, né? Como que as coisas mudaram? Aliás, muitos alimentos, né, passaram de mocinhos a vilões e ao contrário também, né? Aliás, vamos falar de um alimento que é bem vilão nessa época? Depende. Uva passas, João. Nossa, Ju. A gente Eu precisa achei que falar você do fosse Natal. falar de panetone, de chocotone. Dani, uva passas ou não nas comidas? Brincando. Essa aí fica pra vocês, gente. Respondam aqui vocês. A gente coloca ou não uva passas na comida? Quem gosta? Você gosta? Não, claro que não. Eu gosto. Não. Eu gosto. Acho que não faz mal, não. Dá aquele docinho gostosinho, assim. Só pra nessa mim, época, né, só a favor. Bom, brincadeiras, foi só pra gente introduzir um pouquinho esse assunto, que afinal de contas era mais ou menos o tema do nosso videocast de hoje, que a gente foi, a Dani maravilhosa, falando aqui sobre assuntos que nos interessam, né? A gente precisa falar da ceia, né? Sim, tá chegando, né? Tá chegando, quais são os alimentos indicados, se tem alimentos que a gente deve evitar de qualquer maneira, Dani? Como é que faz para manter o controle emocional? Quantos chocotones eu posso comer nessa época? Eu ganhei 2 hoje. Será que eu posso comer? Enfim, tô brincando.
Mas vamos lá, Dani. Tem alimentos na ceia que a gente deve evitar de qualquer maneira? Eu costumo falar que assim, ó, nessa época do ano não é época da gente pensar nisso. Ai, que maravilha. Tudo que Falo tinha que pra tudo conseguir. exatamente, né? tudo que você tinha que fazer, você já fez ao longo do ano. Óbvio que existem alguns alimentos que eles vão pesar um pouquinho mais. Você falou do chocotone, do panetone. Muitas vezes uma fatia de panetone, só com a frutinha, vai ter 200, 280 calorias, dependendo do panetone, dependendo da quantidade, da fatia que você consumir. Um chocotone desses recheados de hoje em dia, com cobertura e tudo mais, chega a 800 calorias, uma fatia. McDonald's, assim. Meu Deus! Então imagina uma pessoa com uma Não imaginava. dieta de Era tanto. 1.600 calorias consumindo metade numa fatia de panetone. Mas eu, de novo, falo o seguinte, tudo que você tinha que fazer, você fez. Não significa que a partir do dia 20, né, que é sábado, até o dia 2, você vai enfiar o pé na jaca e vai comer tudo e 5 panetones e, enfim. Não dá, porque também, né, a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas dá para ter. Dá para inserir uma fatiazinha de panetone ali junto com o café da manhã, com os 2 ovos mexidos. Eu gosto de uma panetone com fruta. manteiga. Ai, que Bom, delícia. muito Acho que bom. não deve ser. Na chapa, né? Não é bom, é uma delícia. Não, deve fazer um bem, né? Daquele jeito, né? E é válido a gente ter isso, né? Igual a farofa, por exemplo. Imagina, eu falo assim, ó, a alimentação nessa época do ano é uma alimentação que ela tem uma representação muito grande. Você falou da uva passa na maionese ou no arroz, enfim. É um momento onde a gente confraterniza, onde a gente está com a família, onde a gente está com as pessoas. Você vai abrir mão de comer aquela farofa que você come uma vez por ano da sua avó, por exemplo, da sua tia, da sua irmã. Entende? Então, a ideia é, dá para consumir, desde que você não exagere na quantidade. Então, para tudo. Ô, Dani, para aquela pessoa que está totalmente focada, a gente estava aqui conversando, né, antes no nosso intervalo aqui, falando que tem gente que quando começa essa mudança de vida, fica muito focada, e às vezes a pessoa fala, não, eu não vou sair da dieta nem nas festas de final de ano, e tem gente que realmente não sai. Sim. Mas aí tem aqueles alimentos que, você não quer sair, então vai por aqui, que é legal, tal. Por exemplo, a gente ouve muito falar que nozes é muito bom. Sim, Esse é o caminho, assim, para quem, não quero sair da linha, quero manter a linha. Quais são, assim, os alimentos que você fala, não, esse é legal. Por exemplo, acho que o Chester também, uma carne branca, imagino, né? Seria mais ou menos por aí? Eu falo assim, evitem os excessos. Então, o excesso de bebida alcoólica, o excesso de fritura. Então, todo Rabanada, nem alimento... pensar. Todo alimento que você sabe que tem uma demanda grande ali de gordura, de fritura, tenta evitar. Então, você pode optar por um frango, né? Um Chester, um pernil, enfim, que é uma carne um pouquinho mais leve, para dar preferência para isso, obviamente. Mas, de novo, é um único momento do ano que você vai fazer essa extravagância absurda. Dá para fazer desde que, no dia seguinte, você retome a rotina. Você volte para o dia a dia ali. Eu falo que o grande mal nosso nessa época do ano é achar que, não, agora então esquece só o ano que vem. Igual a gente faz no final de semana. Só depois do carnaval. Só depois do carnaval. ainda Só mais ano que vem, em janeiro eu começo. E não, eu acho que dá para fazer isso no dia a dia, sabe? Eu falo que nunca vai existir momento certo para você conseguir fazer uma dieta 100%. Porque ou vai ter o Natal, ou vai ter o Ano Novo, vai ter Páscoa, vai ter aniversário de alguém, aí em janeiro é confraternização de alguma coisa, é feriado. Então, nunca vai existir um momento certo para a gente 100%, né? Viver 100% em dieta ali. O que cabe é você saber lidar com a situação. Então, dá para ter? Farofa, por exemplo, né? Eu falei dela, né? Ela é super calórica. É um alimento super calórico. É coisa assim, de você colocar 2 colheres no seu prato e aumentar 150 calorias, Eu não 200 sabia, não. calorias. Nem eu, Não nossa, sabia, eu tô não. chocada também. Bastante. Batata palha, por exemplo. Às vezes, um fricassê com aquela batatinha palha por cima. Ok. Nesse momento, tudo certo, tudo bem. Tenta retomar ao longo, né? Eu falo que esse período entre o dia 26 ao dia 31, você ainda tem um tempo ali de retomar. Eu sei que sobra, às vezes, uma comidinha ou outra ali, a gente acaba comendo no dia a dia, mas tentar fazer o melhor que pode, né? Para não chegar lá em janeiro querendo cortar tudo, né? Hoje, pra mim, risquei o hot dog, né? Porque o hot dog com salsicha, batata palha. Pronto, Aí você mete um esquece. ketchup, uma mostarda. Não, João. Não, né? Deixa quieto isso daí. Nunca mais. Nunca Ju, mais. olha lá o cronômetro, tá? Ai, gente, tá. Então eu vou Rolando, fazer... a gente vai...
ultrapassar só um pouquinho, né? Eu vou fazer para Dani uma pergunta, aliás, uma pergunta não, uma brincadeira que a gente faz com todos os nossos convidados que vêm aqui, que é o seguinte: somos jornalistas, né? Por formação, e todo jornalista adora uma notícia em primeira mão, um furo, e aqui a gente brinca que a gente quer um corte bem bacana, né, João? Pra deixar os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, pra gente deixar lá destacado no Instagram, tanto do nosso podcast quanto do Liberal também. Então, assim, a proposta é que você nos conte algo que você nunca tenha contado em público em relação à sua profissão, algum caso da sua vida profissional que você ache que é interessante, que você também nunca tenha compartilhado. Eu sei que é difícil, que você já está há muito tempo nas redes sociais. Pode ser também algo da sua vida pessoal, algum projeto que você vai colocar em prática agora em 2025, enfim. Alguma história nova aí para a gente deixar registrado aqui. Bom, apesar de eu estar bastante tempo já, né, nas redes sociais e tudo mais, eu compartilho pouco, assim, da minha intimidade, né? E talvez poucas pessoas saibam que eu sou mãe de um menino de 20 anos de idade, né? Eu não sabia! 20 anos. Vai fazer 21 agora. Então, assim, fui mãe adolescente aos 17, né? Então, eu falo que a vida me levou para caminhos, né? Além da paixão pela nutrição, mas caminhos que me desafiassem, né? Que me tornassem uma mãe, né, de fato. Você com um bebezinho, né, em casa, a gente é um desafio maior, né? Então, eu falo que, além de nutricionista, né, além de esposa, o desafio da maternidade construiu, né, essa coragem que a gente estava falando, né, sobre as redes sociais. Então, construiu essa coragem, essa ausência de medo, ou então até o medo presente ali, a vontade de fazer algo diferente pelo meu filho, né? Pela vida dele, pela construção de tudo isso, né? Então, eu falo que... Olha, emociona. Mas eu falo que ele é um grande motivador da minha vida. E eu acho que também essa experiência, de uma certa forma, também acaba acaba ajudando você a se conectar com outras mães, né? Sim. Com mulheres, né? Com mulheres, de modo geral. Porque eu falo que a gente vive desafios, né? No dia a dia. Então, ter essa motivação, né? Ter essa construção, para mim, principalmente ali na adolescência, e eu falo que se eu não tivesse isso, talvez tudo seria diferente. Né? Talvez eu não tivesse saído da onde eu saí, tivesse a coragem de enfrentar tantas coisas que eu enfrentei e passei e construí e continuo em busca, né? Por ter um motivador grande ali, né? Por ter eu falo que é o grande impulsionador da minha vida, né? Então. E ele come certinho? Ele ama começar. Não tem jeito, não né? Vive 100%. Não vive 100%. E uma curiosidade, ele faz jornalismo lá na Unesp, em Bauru. Mesmo? Caraca. E gosta da área esportiva. Né? Então, assim, talvez ele siga, né, nesse caminho do jornalismo esportivo, mas também porque cresceu, né? Sendo incentivado a praticar atividade física, enfim. Qual é o nome dele? João Pedro. Muito bacana. Bem-vindo à profissão, João. Vem que tá gostoso. Vem que tá bom, né, João? Ju, para encerrar, Dani, a gente também pergunta para os entrevistados aqui, né? Sobre pelo que eles gostariam de serem lembrados, né? Quando nossa passagem por aqui terminar, né? E você, por exemplo, com certeza fez diferença na vida de muita gente. Apesar de parecer recatada, assim, né? Tranquilinha, introvertida, como você disse, né? Sim. Mas, poxa, você chega para muita gente, né? Hoje a rede social permite isso. Sim. Então, tenho certeza que muitas pessoas te conhecem, né? Às vezes mais do que você imagina. E você faz diferença na vida de muita gente. Como você espera deixar aqui seu legado quando tudo se for aí? Difícil, né? Mas eu acredito muito que ser útil de alguma forma, né, seja nas redes sociais, ou ser instrumento para que as pessoas realmente olhem e falem, nossa, aquilo que ela falou, eu apliquei aqui no meu dia a dia e eu consigo fazer, né? Muitas vezes eu recebo um relato de uma pessoa falando, Dani, nunca interagi com você, nunca falei, mas olha aqui, ó, eu mudei tal coisa porque você comentou lá atrás, né, o açúcar mesmo. Muita gente fala, né, sobre essa questão do açúcar do café e de poder ter esse prazer na alimentação. Então, eu acho que
eu quero ser lembrada por isso, sabe? Por ser uma pessoa que estimula bons hábitos, que tem, né, como objetivo transformar a vida das pessoas, seja com uma coisinha. Eu falo que se eu estiver tocando uma pessoa lá do outro lado, quando a gente pega o celular Pra falar pra sozinho, falar, né? Exatamente. Às vezes a gente olha e fala, nossa, tô falando sozinha aqui. Né? Né, o pessoal tá vendo ali, mas a gente às vezes não recebe uma interação imediata ali. Mas ser instrumento disso, assim, de estimular uma mudança, de alguma forma. Seja uma pequena coisinha, seja um hábito diferente no dia a dia, que esse seja o meu motivador, né? Meu legado, enfim. Ô, Ju, Com o certeza Guilherme será. se emocionou aqui, falou que vai começar a correr agora. Olha só, mais um pra seita. Gente, surpreendente vai ser assim em 2025, até eu começar. De tanto o João falar dos benefícios da Isso. corrida, né, João? O bichinho Não. da corrida quando pica, Nossa, não tem. É, eu conheço muita gente Eu que... tô com sequela, eu acho. E o João tem incentivado muita gente, João. Parabéns, Não, de tô verdade. levando, tô trazendo muita gente lá Tá. por grupo lá, pra assessoria. É, isso Tô quase mesmo. merecendo um desconto Eu lá. também né? acho, viu? João 10. Bom, Ju, vamos por fim, né? Porque o cronômetro já tá Vamos, nos passou acréscimos. rápido, né? Dani, muito obrigado pela Eu sua que presença. agradeço. Isso. Particularmente, eu gosto muito da nossa profissão, né? Que é jornalismo, que é você levar informação para as pessoas. Eu acho que nos últimos anos isso se tornou cada vez mais ainda mais fundamental. A gente passou por uma pandemia que a informação foi primordial, né? Mas eu acho também muito importante que incentiva bons hábitos de vida, né? Porque eu acho que você ter uma qualidade de vida, ela influencia em tudo na sua vida, né? Você encontrar o equilíbrio ali, passa por você se alimentar bem, passa por você dormir bem, por você se hidratar. A gente nem falou de beber água aqui, né? Sim, mas Mas ó, é foi tudo já. muito importante. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que você consegue influenciar muita gente de uma maneira super legal, né? Numa plataforma que tem muita polêmica, né? Que são as redes sociais. E eu acho que tem sido um trabalho bem legal e de uma pessoa aqui perto da gente, né? De Americana, Santa Bárbara, de região. verdade, gente. Esse é o tipo de influencer que vocês precisam seguir. Pois é. Com certeza é o tipo de influencer que eu quero ver nas redes sociais. Legal. Dani, muito Legal. obrigada. Parabéns Eu que pela sua agradeço. história, que é belíssima. Manda um abraço pro Thiago. Parabéns pelo mando filho sim. jornalista. Isso aí. Enfim, grande prazer tê-la aqui e Eu volte que sempre. agradeço. Nossa, muito feliz pelo convite, né? Agradeço pelo bate-papo, uma oportunidade muito gostosa, né, da gente conversar, se conhecer, né? A Ju já conhecia, mas se conhecer e divulgar um pouquinho, né, desse trabalho que eu falo que eu tenho tanto prazer em fazer, né? Eu tenho um encantamento pela profissão, eu gosto muito, então falo que é esse o ponto, a gente espalhar coisa boa. Exatamente. Né? Perfeito. Fechamos, Ju? Fechamos, João, nosso 10º episódio, partindo para o 11º, 12º se a gente contar com o nosso piloto, mas enfim, e o próximo é muito bom, hein, João? Pois é, né? Vamos Vai contar, ser diferente não? esse. Não, Fiquem deixa- ligados nas nossas redes Pessoal. sociais. Pessoal, até a próxima. A gente se vê logo, logo.